Começando Mundo Corporativo, o fator humano, com Walter Serer. Rádio Cloud Coaching. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Este é um antigo provérbio africano que certamente ao longo de sua vida você já deve ter ouvido pelo menos uma vez. E mais provavelmente que você ouviu este provérbio em treinamentos, em workshop, promovido pelas organizações para incentivar o trabalho em equipe. Para discutir esse tema, para falar um pouco mais sobre isso, eu vou aqui citar uma metáfora que foi inspirada na obra, na Divina Comédia, do poeta italiano Dante Alighieri. Esta obra foi publicada no século XIV, durante o período do Renascimento, e ela descreve a trajetória de Dante no inferno, no purgatório e no paraíso. Vamos lá. Dante e Virgílio, seu companheiro de jornada, estavam a explorar novos territórios. E nesta caminhada, eles se aproximaram de um lugar, até então desconhecido, e ficaram positivamente surpresos com um aroma de um guisado que vinha de longe. No entanto, este aroma de um apetitoso guisado, ele era acompanhado de lamentações, de sofrimento, de gritos de raiva e até de urros de desespero daquelas pessoas que estavam em torno do guisado. Caminharam mais um pouco e chegaram próximos desta reunião das pessoas e avistaram o seguinte: avistaram uma grande panela cheia de um guisado recém-preparado, e em torno delas pessoas, várias pessoas do grupo, com colheres dotadas de cabos longos, maiores que seus braços. E o que essas pessoas faziam? Tentavam levar o alimento às suas bocas com esta colher enorme. Mas é óbvio que uma colher com um cabo tão grande, eles enchiam essa colher de alimento e este alimento não conseguiam levar este alimento à boca. E este alimento ia ao chão, fazendo com que as pessoas permanecessem com fome. Ao presenciar esta cena, Virgílio olha para Dante e diz: Dante, este é o inferno. E seguiram em frente. Continuando sua trajetória, depois de percorrer um longo caminho, mais uma vez sentiram aquele mesmo aroma de um guisado. Só que, diferentemente da outra vez, este aroma era acompanhado por gritos e por expressões de alegria, de prazer e de gratidão. Eles ficaram surpresos com aquilo e aproximaram-se, como da outra vez, aproximaram-se do grupo de pessoas.
E o cenário era exatamente o mesmo daqueles que eles haviam presenciado anteriormente. Havia uma grande panela com guisado e colheres com cabos longuíssimos à disposição das pessoas que deveriam comer. Só que, diferentemente do outro grupo de pessoas, estas pessoas, cada uma delas, enchia a sua colher e alimentava a pessoa próxima dela. E assim eles faziam, eles cooperavam, eles tinham um espírito de grupo. Enquanto no primeiro grupo, que Virgílio definiu como o inferno, neste grupo e naquele grupo do inferno, predominava o egoísmo das pessoas que não pensavam nas outras. Neste grupo, predominava a cooperação, predominava o trabalho em equipe. E uma alimentava as outras, e assim todos ficavam alimentados. Mais uma vez, Virgílio olha para Dante e diz: Dante, este é o paraíso. Essa metáfora é muito interessante e eu usei para mostrar exatamente o que acontece quando as pessoas pensam somente em si, não pensam no grupo e não pensam nos que estão ao redor, que é aquilo que foi definido como o inferno. Ao passo que, no paraíso, as pessoas se ajudam mutuamente e, portanto, são mais felizes e estão alimentadas nas mesmas circunstâncias. Utilizando essa pequena história, essa pequena metáfora, para tentar entender um pouco por que algumas organizações vivem de fracasso em fracasso, com resultados ruins, com geração de caixa negativo e caminham invariavelmente para a sua extinção. Outras organizações, ao contrário, são muito bem-sucedidas, crescem, conseguem se reinventar permanentemente para fazer face às mudanças impostas pelo mundo, pelas informações que crescem em ritmo exponencial. Estas empresas desse segundo grupo crescem, aumentam sua participação de mercado, eliminam concorrentes pela sua competência, geram resultados positivos, geram caixa que, via de regra, utilizam para investir, para projetos de investimento em seu crescimento futuro e, além do mais, proporcionam um retorno mais do que satisfatório aos seus acionistas. O que explica a razão do sucesso destas empresas? Vamos lembrar da nossa metáfora, né? A resposta é simples. Empresas de sucesso, note bem, sem exceção, todas as empresas de sucesso têm como diferencial competitivo o foco na gestão de seus colaboradores. As pessoas são o centro da gestão, são o centro da atenção. Por quê? Porque elas são o principal meio, são a principal forma de alavancar processos de mudança. E nestas organizações, o trabalho em equipe, a criatividade, a habilidade de encarar e enfrentar desafios são essenciais para que essas se adaptem continuamente às mudanças que são impostas pelos cenários e assim elas atingem a excelência. Mas o que é
a gestão de pessoas. Como se faz esta gestão de pessoas? O elemento chave na gestão de pessoas é aquilo que nós chamamos de engajamento. Engajamento não pode e não pode ser confundido, não pode e não deve ser confundido com motivação. Motivação é um comportamento puramente individual e que depende de fatores unicamente objetivos e abrangentes da vida das pessoas como um todo. O engajamento, por outro lado, é um fator primordial para um bom desempenho de colaboradores, onde todos, note bem, todos, sem exceção, independentemente do nível hierárquico, sentem mais felizes e desempenham melhor quando têm aquele sentimento de pertencer, quando eles conhecem os objetivos e as metas e quando eles sabem o quanto o seu trabalho contribui para o sucesso do todo da organização. Isso é muito importante, a gente fala muito, engajamento não é, tem um pouco a ver com aquela palavra que vira um pouco de clichê, né, que é propósito. Eu quero encontrar o meu propósito. De certa maneira, o engajamento é fazer com que as pessoas encontrem o seu propósito no trabalho, que elas vão para o seu trabalho, que elas vão desempenhar as suas funções e sintam-se felizes com isso. E elas só vão se sentir felizes se elas souberem o que elas devem fazer, se elas tiverem um retorno do que elas fizeram, se foi bem feito, se foi mal feito. É assim que elas se sentem felizes, é assim que elas se sentem engajadas de verdade. Engajamento também não pode ser confundido com atividades superficiais, onde muitas organizações entendem: ah, não, eu vou criar uma confraternização de tempos em tempos, eu vou patrocinar happy hour, eu vou patrocinar um churrasco. Obviamente, essas são iniciativas louváveis, isso ajuda a integração das pessoas, mas não é isso que traz o engajamento. Engajamento de verdade é aquele onde todos na organização têm um propósito, onde todos sabem exatamente o que devem fazer para atingir os propósitos e a visão da organização. Ao longo da minha vida executiva como CEO de empresas e agora na minha segunda carreira como coach e mentor de executivos, eu colecionei inúmeros exemplos da importância do engajamento. A importância do engajamento na construção de um ambiente saudável e cooperativo. E para a construção desse ambiente cooperativo, o papel da liderança e dos gestores deve ser o de construir alicerces sólidos que sirvam para formar as bases de sustentação para suportar uma edificação onde todos trabalham em busca dos mesmos objetivos. Quando nós falamos das pessoas, qual é o atributo das principais lideranças da organização? As principais lideranças da organização, eles devem desenvolver a visão do negócio. Para onde vai, onde esta organização vai estar daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10, daqui 30 anos. Isto é uma tarefa não muito difícil. Porém, a parte difícil desse trabalho é desdobrar esta visão em objetivos e metas
e compartilhá-los com todos na organização. Esta é a parte mais difícil. E por isso, muitas vezes negligenciada. Alguns líderes entendem que se eles definiram a visão, eles fizeram o trabalho deles. Não é bem assim. Ainda mais importante é fazer com que as pessoas saibam exatamente o que devem fazer e, de tempos em tempos, discutir e apresentar os resultados de uma forma muito clara e transparente, apontar os desvios e fazer com que o grupo, em conjunto, defina programas, definições para correção de rumos. O Peter Senge, em seu livro A Quinta Disciplina, fez uma citação bastante interessante para ser pensada, onde ele diz o seguinte: as organizações que aprendem são aquelas nas quais as pessoas aprimoram continuadamente suas capacidades para criar o futuro que realmente gostariam de ver surgir. Olha só que frase. E cabe aos líderes buscarem e nutrirem sua visão e inspirar os outros a segui-la. Esta é a função dos líderes e gestores. É fazer com que a sua visão inspire os outros e que os outros sigam esta visão, sigam o caminho rumo a esta visão. E nós falamos aqui sobre organizações doentes, sobre organizações problemáticas que não apresentam resultados esperados. E qual seria a terapia mais indicada para essas organizações doentes? Essas organizações se encontram no inferno e queimam na fogueira dos resultados ruins. O que devem elas fazer? Elas devem espelhar-se nas empresas de sucesso e desenvolver um amplo e abrangente programa que vise elevar de uma maneira substancial os níveis de engajamento das pessoas. Ao fazer isto, elas passarão rapidamente um curto período no purgatório para então ingressar no paraíso e poderão aproveitar os bons ventos de resultados favoráveis. walterserer.com.br, este é o meu site. Se você quiser saber mais, se você quiser conversar sobre este ou sobre outros assuntos, se você quiser conhecer meus programas de mentoria de coach executivo, por favor, entre em contato pelo WhatsApp através do telefone 55 11 99 477 0553. Até a próxima. Chegamos ao final do programa Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Serer. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Serer. Sempre às terças-feiras, às 14 horas, com reprises às quartas, às 17 horas e na quinta, às 9 da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.